Vamos agora à política aqui no Itararé Notícias. Ari Matheus Souza já está por aqui. Ari, tivemos hoje uma audiência pública da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa aqui em Campina. Boa noite, Cheda, Mônica, boa noite, telespectador. A primeira de uma série de 7 audiências públicas dessa Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia, que visa espalhar por todo o Estado, socializar do ponto de vista geográfico, a discussão sobre o orçamento do Estado para o ano que vem. Um orçamento cuja previsão de arrecadação é da ordem de 12 bilhões, com B de bola, mais 800 milhões de reais. O deputado Wilson Santiago Filho, do PTB, que é o presidente dessa comissão de orçamento, falou sobre essa descentralização dessas audiências, e depois eu conversei com ele também sobre os novos rumos do PTB em Campina Grande. Nós criamos a ideia das audiências públicas regionais e temáticas. Começando hoje por Campina Grande, amanhã estaremos em Souza, na Câmara Municipal de Souza, e dia 14, quinta que vem, em João Pessoa, no plenário da Assembleia Legislativa. E temos as audiências temáticas, Serão 4 vertentes. Dia 12, Segurança Pública. Dia 19, Saúde e Ação Social. Dia 20, Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura e Esporte. E dia 26, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Dessa forma, a gente vai ouvir a opinião das pessoas, daqueles que realmente queiram participar, das entidades de cada um dos eixos temáticos, e levar o debate para fora de João Pessoa. Sempre foi uma audiência em João Pessoa, transformamos em 7, distribuindo pelas regiões do estado. Isso é uma inovação, uma novidade que vai nos preparar para a grande novidade que será no próximo ano, quando a gente vai tentar espalhar ainda mais esse debate. O vereador Bruno Faustino vai mesmo assumir o comando do PTB na cidade de Campina Grande? O PTB nacional decidiu que nas cidades onde não ocorreu um desempenho eleitoral de candidatos a deputado federal pelo PTB de pelo menos 1,5%, essas cidades, essas decisões municipais teriam que ser combinadas com o Diretório Nacional. É o caso de Campina Grande. Nós não tivemos em 2018 esse desempenho eleitoral, e aí a Nacional puxou, cobrando obviamente que na segunda maior cidade do estado o PTB tenha uma representação, tenha as condições de eleger vereadores, de participar do debate majoritário na cidade. Dessa forma, a gente está projetando essa reconstrução no PTB. O vereador Bruno Faustino, seria um prazer tê-lo no PTB. Nós também conversaremos com a antiga direção a partir do ex-vereador Fernando Carvalho, competente, atuante, qualificado, todo mundo conhece a seriedade de Fernando Carvalho, e nós iremos projetar esse partido que certamente, com as decisões corretas, nos momentos corretos, como estamos fazendo, vai se tornar um dos maiores partidos de Campina também, assim como é em todo o estado. Mas o PTB está no palanque de oposição ano que vem em Campina. Essa é a linha de atuação que a estadual está debatendo. Essa é a tendência. O PTB realmente participará hoje, tem grandiosas chances de participar, inclusive da chapa majoritária em Campina pela oposição. Ao longo da audiência pública, houve reclamações de algumas das pessoas ouvidas com relação à concentração do orçamento do Estado na região metropolitana de João Pessoa e particularmente na capital do Estado. E houve um destaque, lembrando que após 7 anos, para 2020, haverá uma elevação do 10º, ou seja, do repasse mensal do Executivo aos demais poderes do Estado, a exemplo do Judiciário, Assembleia Legislativa e também Ministério Público e Defensoria Pública. Ari, o assunto ainda é esse. Você conversou hoje com o secretário de Planejamento do Estado, Gilmar Martins, justamente sobre o orçamento do Estado para o ano que vem, né? Ele disse, Mônica, ele participou dessa audiência também, e disse que há um clima de distensionamento entre o governo do Estado, na figura do secretário de Planejamento, com a UEPB. Segundo Gilmar Martins, o orçamento da UEPB também será elevado no ano que vem, assim como os demais poderes, como eu mencionei há pouco, e que o governo do Estado acertou a canalização de recursos adicionais para a UEPB extra-orçamentários,
Como vai acontecer isso? Através da priorização da universidade para o atendimento de algumas demandas do Estado, a exemplo de capacitações na área do magistério e também realização eventual de concursos públicos. Então, seria uma receita extra que o Estado, demandando esses serviços, vai priorizar o EPB. No ano que vem, o orçamento previsto para a universidade é um pouco superior a 300 milhões de reais. E antes do destaque de Santa Rita, lembrar que hoje, antes dessa audiência pública da Assembleia Legislativa em Campina Grande, que aconteceu nas dependências do Poder Legislativo campinense, houve uma sessão ordinária e nessa sessão ordinária foi aprovado um novo programa de parcelamento para os contribuintes municipais que estão em débitos com o município até o exercício de 2018, ano passado, e que esses débitos não tenham sido judicializados. Foi aprovado e esse refis entrará em vigência a partir da sanção do projeto por parte do prefeito Romero Rodrigues, o que deverá ser consumado ao longo dos próximos dias. Muito bem, agora sim, olha, os 11 vereadores e o contador da Câmara de Santa Rita, detidos na última terça-feira, suspeitos de desviar dinheiro público para custear despesas de uma viagem feita para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, vão responder ao processo em liberdade após decisão da juíza Maria dos Remédios durante a audiência de custódia que aconteceu ontem à noite. De acordo com a decisão, ela reconheceu a legalidade da prisão em flagrante, mas não entendeu os presentes requisitos para pedir a prisão preventiva, decidindo então que os parlamentares vão responder em liberdade durante o andamento do processo. Ainda conforme a decisão, foi decretada a busca e apreensão dos computadores e documentos da Câmara de Santa Rita como parte de uma medida cautelar. Segundo o decreto, após feita a cópia do material, os documentos serão devolvidos. Além disso, a medida também impede que os vereadores viajem e também recebam diárias. É complicado, né? Olha, os vereadores de Santa Rita, na minha opinião, devem ser exemplarmente punidos, mas punidos no bolso, com a devolução e certamente com uma multa adicional, seria o remédio mais eficaz do ponto de vista do ressarcimento ao erário público, também do ponto de vista didático, tanto para os legisladores de Santa Rita, como para os demais municípios do Estado. A prisão, nas circunstâncias que aconteceu, me parece que foi algo exagerado. Agora, eu também, se eles tiverem um pouco de caráter, vai ficar difícil de olhar na cara do povo, né? Porque é horrível, terrível. Bem, agora vamos a Brasília, capital federal, falar com Napoleão de Castro, saber as novidades direto de Brasília. Oi, Anchieta, Mônica, Ari e ao nosso telespectador, muito boa noite nesta quinta-feira, retornando aqui da capital federal com as informações de hoje direto de Brasília. Dizer a você que nós ouvimos o líder da maioria na Câmara Federal, paraibano Aguinaldo Ribeiro, sobre essa proposta entregue pelo governo federal, que está tendo muita repercussão no item do capítulo que diz respeito à perspectiva de extinção de municípios. Aguinaldo, que é líder de 14 partidos, que representa mais de 256 parlamentares no plenário da Câmara, falou com a reportagem Itararé sobre essas propostas que o governo tem enviado e até a forma como elas deveriam ser apresentadas. Olha, eu acho que o governo anunciou um pacote extenso, que em sua maioria tem um caráter, eu diria até geral, que eu concordo com muita coisa e muitas coisas também nós não concordamos. Vamos fazer essa avaliação quando de fato for apresentado, porque na verdade o governo apresentou uma sugestão, mas não foi a proposta que o governo entregou no Congresso, né? Os senadores vão colher as assinaturas para ser uma proposta oriunda dos próprios senadores. E a partir daí nós vamos fazer a avaliação. Evidentemente que uma discussão como essa de você, do dia para a noite, simplesmente extinguir municípios é uma discussão bastante polêmica, não só para a Paraíba, mas como para o Brasil todo. São mais de 1.000 municípios que são afetados, né? Então a discussão se faz dessa forma, né? Como foi colocada. Eu acho que esse é um tema que você precisa ter uma discussão primeiro política, né? E não se trata município dessa forma, você juntar todo num
pacote, não é como vamos simplesmente tomar uma medida como essa. Acho que tem que ter responsabilidade naquilo que se apresenta. Não sei nem se no texto dos senadores, os senadores apresentarão isso. Vejo com dificuldade um senador de qualquer estado apresentar uma propositura acabando, extinguindo o município. Está aí o deputado Agnaldo Ribeiro conversando com a nossa equipe. Dizer a você que tivemos ontem a aprovação, no segundo turno, aqui no plenário da Câmara, do projeto que cria a Polícia Penal. Os agentes penitenciários de todo o país que passarão a compor, a integrar essa Polícia Penal em todo o território verde e amarelo. E agora a proposta segue para o Senado, onde também terá que passar por 2 turnos. Quinta-feira, neste momento, nesse início de noite, já com pouca movimentação em nível de parlamentares aqui no Congresso Nacional, evidentemente retornando às suas bases e expectativa só a partir da segunda-feira à tarde do retorno dos trabalhos aqui no Congresso. Semana que vem temos temas importantes, como a promulgação da reforma da Previdência e também o debate sequencial da reforma tributária e o início de apreciação da reforma administrativa. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Olha, alguns acréscimos às observações do deputado Agnaldo Ribeiro. Não é do dia para a noite essa proposta de acabar de extinguir municípios. A proposta do governo é colocar o assunto em discussão para que essa extinção comece a partir do ano de 2025. Nesse período, os municípios teriam que mostrar viabilidade financeira. O que é isso? Que pelo menos 10% das suas receitas sejam geradas dentro do próprio município. Então, não seria a toque de caixa isso. Só a partir de 2025, os municípios teriam que se adaptar a esse mínimo, né? E é bom lembrar que o próprio Congresso Nacional fez isso com o fundo partidário. Os partidos têm que obedecer certas condições para ter acesso ao fundo partidário. Seria o mesmo raciocínio em relação às cidades. Agora, há o entendimento de parte dos deputados e senadores que o presidente Jair Bolsonaro jogou para a torcida, ou seja, criou algo para deixar mal na foto o Congresso Nacional. Bolsonaro sabe, na avaliação dos deputados, previamente, que é uma matéria de difícil aprovação, apesar de necessária, eu diria está até fora de prazo, está até atrasada, mas o presidente jogou para deixar mal perante a opinião pública o Congresso Nacional, por ser sabedor da inviabilidade de votos dessa medida no Congresso Nacional. É uma interpretação que merece ser ponderada por parte dessa análise acerca dessa extinção de municípios. Agora, fato incontroverso, temos municípios demais no Brasil. A gente pode citar, a Chieta até mencionava ontem aqui no Itararé Notícias, a Paraíba é muito menor economicamente que o Pernambuco e tem praticamente 50 cidades a mais do que o nosso vizinho estado. Salta à vista que isso está errado. A Paraíba é menor e mais pobre. Mais pobre, não tem sentido, né? Dividiu menos, maior quantidade de comensais, ou seja, dividir o bolo tributário das prefeituras por uma maior quantidade de municípios. 2 destaques adicionais: o Supremo Tribunal Federal está debruçado novamente sobre a questão em que momento iniciar o cumprimento da pena. O placar está 5 votos a 4 pela manutenção do início do cumprimento da pena a partir da confirmação dessa pena por parte de uma segunda instância, por parte do tribunal. Mas está se desenhando o quadro que era desenhado desde o julgamento anterior. Deveremos ter um empate de 5 votos. No momento está votando o ministro Celso de Mello e ele já sinalizou que vai votar pela execução da pena só a partir do esgotamento de todos os recursos. Aliás, no início do seu voto, Celso de Mello, que é o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que várias vezes ao longo de sua passagem no Supremo já foi necessário votar sobre esse assunto e em todas as vezes votou do mesmo jeito pelo esgotamento
dos recursos para o cumprimento da pena. Segundo Celso de Mello, cabe ao Legislativo acabar com a série de recursos possíveis na legislação brasileira para que tenha eficácia mais rápida esse mandamento constitucional, na avaliação dele intocável, da execução da pena só esgotados os recursos possíveis na legislação. O ministro Gilmar Mendes foi o voto que foi modificado em relação à apreciação anterior desse tema, que aconteceu em 2016. Em 2016, Gilmar Mendes votou pelo cumprimento a partir da segunda instância e hoje mudou o voto, o que mudou o entendimento do placar do tribunal. Hoje ele votou pelo esgotamento de todos os recursos. Mas aguardar aí como vai ser o voto decisivo do ministro presidente Dias Toffoli. Aliás, antes do início do voto de Celso de Mello, ele disse que vai fazer um voto ainda hoje, um voto resumido, vai ler apenas resumidamente o voto que vai dar e considerar uma entrevista coletiva após a conclusão da sessão para falar sobre o desfecho disso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O outro destaque vem da economia. O IBGE hoje divulgou que em termos de mês de outubro, tivemos no mês passado a menor inflação no Brasil dos últimos 21 anos, ou seja, a menor inflação mensal em outubro desde 1998. O índice foi de 0,10%. 0,10%. No acumulado do ano, a inflação, que é o IPCA, está em 2,6%. E no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, outubro de 2019 até novembro de 2018, o acumulado da inflação 2,54%. Bem abaixo da meta? Abaixo da meta. Daquilo que foi estipulado em torno de 4%, né? 3,5%, 4%. Pois é. Boa noite, Ari. Falta só reaquecer a economia, né? Que é o mais importante. Exatamente. Gerar emprego e reaquecer a economia, que ninguém está vendo. Boa noite, Ari. Boa noite.